poderoso, vitorioso. E não podemos, Senhor, viver desrespeitando as pessoas em nome da nossa dor. Não podemos sair daqui, Senhor, corrompendo as pessoas, tirando alguma coisa das pessoas em nome da nossa dor, do nosso sofrimento. Porque isso não é certo, a tua palavra não nos ensina isso. Então nós clamamos a ti. Em primeiro lugar, pedimos perdão a ti, Senhor, que teu sangue passe sobre as nossas vidas. Nos perdoa pelas vezes que agimos consciente ou inconscientemente, Senhor, e tiramos alguma coisa de alguma pessoa. Tenha misericórdia de nós, nos purifica, nos perdoa, Senhor, e nos dá a oportunidade de, a partir de hoje, Senhor Deus, fazer as coisas de forma lícita, Senhor, justa, e que o Senhor possa aceitar a nossa vida, porque o nosso culto, Senhor, não começa às 18 horas de domingo, não. O nosso culto é quando nós acordamos lá na nossa casa. É lá que começa a nossa vida com o Senhor. A nossa adoração a Deus não é quando cantamos na igreja, mas a nossa adoração a Deus é quando nós respeitamos os nossos vizinhos, os nossos familiares. Pai, os maridos respeitam e cuidam das esposas, as esposas respeitam e cuidam dos maridos. Quando a família, Senhor Deus, se respeita, aí há adoração nessa família, Senhor. E nós queremos pedir que, em nome de Jesus, a partir de hoje, nossas casas, nossos lares sejam um pedacinho do céu. Que onde, Senhor, estiver um desses irmãos que está aqui, e esses que estão nos ouvindo nessa noite, que, ó Deus, onde eles estiverem, que a adoração suba para o Senhor. Que o Senhor receba a adoração desde a hora que eles acordarem, Pai. Porque é assim que tua palavra nos ensina. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, sair daqui para viver um tempo de honra, de graça, de adoração ao Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Chegou o tempo, e o tempo é esse, onde os adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade, diz a palavra. Chegou o dia, adorador. Abra a sua boca, começa a dar graças a Deus, glorifica o nome dEle, porque Ele está nos dando a oportunidade de sairmos daqui diferente de como entramos. Aleluia! Adore o Senhor nessa noite. Dê o seu melhor culto de gratidão, porque Ele está fazendo uma coisa nova em nosso meio. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e vamos cantar. Oh
nós estamos gratos a Ti. Não somente pelo que o Senhor já fez, porque o Senhor nos dá experiências todos os dias. É muito bom viver experiências com Deus. Havia um certo dia que 10 leprosos encontrou Jesus no caminho. Todos eles foram curados. Sabe o que isso quer dizer? Que não há pessoa que não encontre Jesus que não vive uma experiência com Ele. Não tem como andar com Deus e não viver um milagre, uma experiência, grande ou pequena. Deus, esse Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Oh, glória. Ele é Deus. Nós te adoramos, Pai. Oh, aleluia. Cante comigo assim, ó. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 Amém, glória a Deus. Feche teus olhos um momento, por favor. E cante eu me rendo ao Senhor. Você já se rendeu a alguma coisa? Geralmente a gente fala rendição quando alguém está contra a gente, né? Ou você está contra alguém, ou alguém está contra você. Ou numa briga a gente fala, não, deixa, eu me rendo, vai. Não é verdade? Mas nessa noite você não precisa brigar com Jesus. Porque como que a gente briga com Deus? Nessa noite o Senhor convida a se renda. Amém? Levanta a mão com calma, diga assim, eu me rendo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo.
Senhor, em nome de Jesus. Nossos corações estão rendidos aqui nessa noite para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Revela para nós, ó Deus, a tua face. Revela para cada um de nós, ó Deus, o Senhor, Salvador, maravilhoso, Consolador, Consolador, Espírito Santo que está junto de nós. Que quando Jesus ascendeu-se ao céu, foi ao céu, o Senhor enviou o teu Espírito para que seja o nosso paracleto divino, para que seja o nosso amigo, o nosso companheiro. Nós queremos te adorar de todo o nosso coração. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te consolo,
Aleluia. Diga assim, incomparáveis são. Diga assim, incomparáveis são. Incomparáveis são as promessas do Senhor para mim. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Jesus, eu quero conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer Jesus na sua totalidade, na sua plenitude. Deus é um Deus de grandes e de pequenas coisas. Deus é aquele Deus que faz milagre impossível, mas também é aquele Deus que você fala, nossa, hoje estava com vontade de comer um bolo de chocolate aí, você... Deus prepara assim, alguém vem te trazer, sabe? O que é um bolo de chocolate? Não é verdade? É algo que qualquer pessoa pode fazer, mas é aquele Deus que conhece o profundo e o oculto. A palavra do Senhor diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. E não há nada que seja oculto que não venha a ser revelado. Então não importa de onde nós viemos, qual a nossa origem. Porque a palavra do Senhor diz também que às vezes o início pode ser até pequeno, ou informe. A Bíblia diz que a terra era assim, forma e vazia. Mas lá em Eclesiastes, se não me engano, diz que o mais importante é o fim das coisas. Em nome de Jesus, que o teu propósito se cumpra. Em nome de Jesus. Amém? Que o nosso orgulho, Jesus, não venha nos impedir de ver a sua glória se manifestar. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Diga esse nome, Jesus. Yeshua é Jesus. Jesus o Salvador. Jesus o Salvador. Jesus o bom pastor. Jesus a água viva. Jesus o pão da vida. Oh, Jesus. Jesus, maravilhoso Deus, Pai. Jesus o bom pastor. O Cordeiro Santo. Aquele que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do meu coração. Que transforma a minha vida. Que faz tudo novo. É esse Jesus que você está diante. Você está diante desse Jesus maravilhoso. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Jesus, meu amado é o mais belo Tem entre cinco pessoas aqui, ó. milhares e milhares. Alguns vários Instagram. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Deixa ele entrar na sua história. Eu quero conhecer Conexão lenta. Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Lenta tudo aqui, eu acho que é o Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero mais. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser amado dele. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Você sente por um instante? Estamos aqui no terceiro domingo, né, de aniversário, onde Deus tem falado conosco. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Amém? Hoje não vai ser diferente. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Jesus segundo Marcos. Esse evangelho é um dos que eu mais gosto. Eu acho o evangelho de Marcos, ele muito direto. Porque é interessante porque eu acredito que ele é assim, porque ele é escrito aos romanos. Cada evangelho é escrito a um povo, a um grupo de pessoas. Por exemplo, os Mateus escreve seu evangelho, o evangelho de Jesus, aos judeus. Tanto que ele começa falando a respeito da linhagem de Jesus. Para os judeus isso era importante. Você vê Marcos escrevendo aos romanos, e ele é um evangelho mais direto. Lucas escreve aos gregos. Lucas era médico, não era à toa que Deus levanta Lucas para escrever aos gregos, que era o povo mais, o maior conhecimento daquela época. E João é um evangelho já universal. Esses três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinópticos, eles são parecidos.
E é muito interessante que Marcos, a partir do capítulo 1, ele é muito direto, porque ele fala de João Batista, ele fala de como João Batista andava, pregava, ele vai falar do batismo de Jesus, ele fala dos 40 dias que Jesus passa no deserto, logo depois do seu batismo, e ele começa a falar também a respeito do chamado dos discípulos de Jesus. João preso, e Jesus começa a sua caminhada. Então, o que em outro evangelho demoraria ou foi mais detalhado, o que é mais direto, porque algumas coisas para os romanos não eram interessantes, e Deus é assim. Mas a partir do verso 29 de Marcos capítulo 1, Jesus, ele começando o seu ministério, no seu chamado, logo depois do chamado dos discípulos, ele diz assim, a partir do capítulo 1, verso 29. Assim que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Aqui ele está percorrendo e chamando já os discípulos. E ele diz assim, verso 30. A sogra de Simão estava na cama com febre, e logo informaram Jesus a respeito dela. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela começou o quê? Serviço. Isso me chama a atenção, porque a Bíblia diz que Jesus chega naquela casa e ele encontra uma casa que tinha um caos, que tinha um problema. E o problema qual que era? A enfermidade na vida daquela mulher. Eu consigo me encontrar dentro dessa história, demais. Essa história é a minha história. Eu vivi uma vida de caos, uma vida de problemas, de dificuldades. Isso não significa que eu não viva hoje problemas e dificuldades. Mas naquela época eu olhava e não conseguia enxergar uma saída. Eu olhava para um lado e olhava para outro, e infelizmente eu não conseguia enxergar uma saída. Assim como essa mulher, provavelmente naquela casa, enferma, doente, e não tinha uma saída. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou naquela casa. Assim como Jesus chegou na minha vida. E como Jesus chegou na vida de tantas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus chega naquela mulher. E ele não faz aquele estardalhaço, né? Não tem que... A Bíblia diz, e talvez ele tenha orado, sim, por que não? Mas Marcos, um livro muito direto, a Bíblia diz que ele vai lá, ajuda aquela mulher a se colocar de pé. A Bíblia diz que a febre o deixou. A febre saiu. A doença foi embora, o problema foi resolvido. Aquele problema que ela estava passando, que não deixava ela caminhar, foi cessado. E o que me chama a atenção agora é que a Bíblia diz que ela se levanta e começou a servir. Muitas vezes nós, e aí eu estou falando de mim mesmo, quantas vezes nós não conseguimos fazer isso? Jesus entrou na minha vida, Jesus mudou a minha história, Jesus me curou de alguns problemas, mas eu não consigo ficar de pé, eu não consigo levantar, eu não consigo servir. E eu fico, infelizmente, lembrando apenas daquilo que eu já passei, ou da dificuldade que eu tenho, ou da luta que eu estou passando. Mas você tem que entender que hoje você tem um Jesus na tua vida. É isso que você precisa entender. Porque problema nós vamos ter. E se alguém está dizendo para você, vem para o Evangelho que você não tem problema, ele está mentindo. Porque nós vamos ter, a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Mas ele mesmo, o próprio Jesus vai dizer isso no Evangelho de João, que ele fala assim, eu venci o mundo. E para que ele venceu o mundo? Para me ajudar e te ajudar. Então hoje, na hora que a gente vê essa dificuldade, a gente vê essa luta, a gente tem uma luz no fim do túnel, a gente tem Jesus na vida. E o que nós vamos fazer é nos levantar e servir. A gente tem que parar de murmurar, de achar tudo difícil, tudo complicado. E a gente tem que olhar para aquilo que Jesus já fez. Se não fosse Jesus na nossa vida, onde nós estaríamos? Eu com certeza estaria morto. Eu com certeza não estaria aqui. Mas infelizmente,
a gente às vezes fica ainda preso àquilo que nós passamos. Mas que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração, entender que Jesus já fez a maior obra que Ele tinha que fazer na minha vida e na tua vida. Qual é? Escrever meu nome e teu nome no livro da vida. Porque a Bíblia diz que Ele morreu e ressuscitou. E essa morte era minha, era sua. Ele morre e ressuscita. E quando Ele ressuscita, Ele nos garante essa salvação. Meu irmão, não vamos ter luta amanhã, não vamos ter depois da manhã, mas tem uma coisa, eu estou vendo que lá tem uma saída. Ó, Deus tem algo lindo. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que nem subiu ao nosso coração o que Deus tem preparado para nós. E muitas vezes nós não conseguimos viver isso. Essa mulher, ela consegue viver essa palavra que Paulo vai dizer lá na frente. Ela está falando assim, ó, eu não estou vendo nada. Mas eu sei que Deus, que Jesus tem coisas muito maiores para a minha vida. Então que hoje, nessa noite, nós possamos nos levantar, nos colocar de pé. E que possamos fazer como fez essa mulher. O problema já passou, meu irmão. Amanhã vai aparecer outro, depois da manhã, daqui um mês, daqui a 2 meses, não sei. Ah, pastor, sou profeta da destruição. Não, a Bíblia diz que nós teríamos aflição. Agora, uma coisa eu sei, hoje Jesus está na minha vida. E problema, dificuldade, luta, ela não vai me tirar da presença de Deus. Não vai, ela não vai me paralisar, não vai. Aquele que paralisa por causa de um problema, de uma dificuldade, que na verdade ela não teve uma experiência com Deus ainda. E se você quiser dizimar e ofertar, aproveitando essa oportunidade, uma das formas de servir é dizimando e ofertando, por favor. Pega 2 diáconos aí, qualquer coisa, divide, fica um mais para lá e outro mais para cá. E tem envelope, se você quiser envelope, peça aí, ele vai te levar no envelope, tem um QR Code. Isso, pode pegar um pouco aí, que a igreja ela vai crescendo, vai ficando muita gente, não fica numa ponta, outra na outra. No envelope tem um QR Code, se você quiser fazer um Pix, pastor, eu não quero envelope, eu não quero Pix, eu quero colocar direto aqui, direto do jeito que for melhor. Você não paga para vir aqui, você não paga para receber a palavra de Deus, mas que você possa, de certa forma, servir ao Senhor. Essas portas só estão abertas porque você tem dizimado e ofertado. E você tem sido um canal de bênção. Por isso, nessa noite, dizime e oferte com toda a alegria da sua vida, em nome de Jesus. Esse é quem tu és. Oh, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pix da igreja ibanova.sp@gmail.com. Estou falando porque tem gente nos assistindo, né? E às vezes eu falei do QR Code aqui, mas o ibanova.sp@gmail.com é o Pix direto na conta da igreja, a conta no nome da igreja. A igreja tem CPF 47.194.617.1000 ao contrário, /59. Esse é o CPF da igreja, o CNPJ da igreja. Está aqui no cabeção, ok? Gravado, né? Não, se você quiser entrar, você pode fazer qualquer pesquisa lá, está tudo ativo, tudo bonitinho. Nós temos contador, o contador nosso é lá de Patinga, é o mesmo contador da sede. E temos tesoureira, a Emília, a Ana Clara, são tesoureiras da igreja. E nós temos secretário, que é a Maiara e a Camila. E nós temos o vice-presidente, a pastora Eliette. E a gente tem uma comissão ainda, que é a Luciana, a Gi e o Rafael. Né? Esse povo faz parte da diretoria da igreja. Amém? As crianças podem vir aqui na frente. Enquanto elas vêm, por favor, Marcos, você coloca para mim. Quarta-feira tem tarde da bênção. A pastora Luciana tem cuidado dessa obra. Quinta-feira eu agradeci a ela. Tarde da bênção. Quarta-feira à noite a gente tem culto lá em Mogi.
né? Em Mogi tem a noite profética. Quinta-feira, a presbítera Luciana Assis vai estar ministrando aqui quinta-feira à noite, né? Na próxima quinta-feira. Eu te convido para estar aqui, em nome de Jesus. E o final de semana que vem, sexta-feira ainda não tem estudo. O estudo vai começar dia 7. Foi para nós, hein, Marte? O estudo, aquele que eu te mandei, que eu pedi para você. Eu te mandei no sentido de e-mail que eu mandei, né? Que eu não mandei no Mate, não, viu? Aí, ó, dia 7 de março a gente volta o estudo toda sexta-feira, amém? Dia 7 de março, a primeira sexta-feira do mês de março, tá? Então, sexta-feira a gente não tem trabalho, sábado também não tem trabalho. E domingo, a gente tem 2 cultos aqui no domingo que vem, dia 23. Tem um culto especial que é o culto da família. Nós vamos estar reunidos aqui a partir das 9 horas da manhã. Vamos fazer um café aqui. Se você quiser vir tomar café com a gente, quiser trazer alguma coisa aqui, cada um traz um pão, um bolo, qualquer coisa, um pacote de bolacha. Pastor, não tem, vem assim mesmo. Vem tomar um café. A gente vai estar aqui reunido a partir das 9 horas da manhã. E às 9h30 nós vamos ter um culto especial, o culto da família. Os jovens, adolescentes vão ficar aqui junto com os pais e vai ter uma palavra específica para a família, amém? Os pequenininhos vão subir, vai ter estudo lá em cima para eles, vai ter um filme para eles, melhor dizendo. E à noite, o pastor Wester, assim como ele pregou de manhã cedo, ele vai pregar à noite também. Às 18 horas o pastor Wester vai estar aqui para ministrar a palavra e nós vamos ceiar domingo que vem, amém? Então às 9 da manhã, café, 9h30 começa o culto. 18 horas, culto de celebração e ceia. Amém? Sendo que de manhã cedo é específico, vamos falar de família. Não falte. Se organize e venha, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelas crianças, vamos orar pelos dízimos das ofertas. Amém? Né, Lolo? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Deus, pela vida de cada uma dessas crianças, desses adolescentes, pré-adolescentes. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando a vida deles. Que eles sejam ministrados pela Tua palavra, que eles sejam abençoados. E, Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, os daqui possam sair, sim, obreiros, diáconos, diaconisas, pastores, pastoras, em nome de Jesus. Eu quero abençoar também o dízimo, a oferta, tudo que foi entregue aqui, ou direto lá na conta da igreja, as primícias. Abençoa, Pai. É isso que nós pedimos, que o Senhor possa visitar o celeiro e a finança deste povo. Nos ajuda, Pai, nos ajuda nas primícias e abençoa a vida daqueles que têm entendido. Pai, dízimo, oferta e as primícias. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode acompanhar ali, ó, a Agatha que vai subir, né? Pastora que sobe hoje? Pastor Eliette. E então, amém, glória a Deus. Então, sábado que vem, domingo que vem, mulher dizendo, domingo que vem, culto de manhã, 9 horas. Depois café da manhã, depois o culto, e domingo à noite nós vamos estar aqui às 18 horas. Amém? Pastora Luciana, por favor, ministração, pastora Luciana, eu quero agradecer, eu fiz isso na quinta e torno a repetir, a vida da pastora Luciana. Nós estamos fazendo 7 anos, eu sou grato, não que eu não sou grato a todo mundo, mas algumas pessoas a gente não pode esquecer, assim como a Emília e o Rafael, que abriu a casa deles para a gente começar essa obra. A gente começou essa obra lá na casa da Emília e do Rafael, na chácara. E eu quero agradecer a vida deles, agradeço a vida da pastora e do Marcos, que também sempre estiveram muito do nosso lado. Hoje Deus me fez lembrar, Marcos, que quando a gente alugou aqui, o aluguel estava no seu nome. Não, na verdade o aluguel estava no meu nome e eu acho que você era fiador, eu estava no seu nome, estava no nome dele, né, Oxe? Que era no nome do Marco, da Luciana, eles que alugaram, e eu era fiador. Então, assim, a gente tem que lembrar, né? Hoje, graças a Deus, já está tudo no nome da igreja, eu que sou fiador, mas está no nome da igreja. Eu não, é minha casinha que eu dei em Mogi lá, ela que é fiadora. Mas, e a gente tem que aprender a ser grato, né? Assim como hoje eu quero agradecer o Hélio também que está trabalhando aí, que ele veio tá na diaconia ajudando, que o Milton foi me ajudar ontem lá em Mogi, teve culto. Milton e a Hilda, né? E eles trabalharam ontem lá e hoje era o dia do Milton e o Hélio está cobrindo. Eu quero agradecer a vida do Hélio que se dispôs a estar aqui e abençoando. Viu, Hélio? Obrigado, viu? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Temos suas mãos para cá. Pai, eu quero agradecer, Deus, pela vida da pastora Luciana.
tanto que o Senhor tem usado a tua filha para falar conosco, para ajudar vidas e pessoas. Quantas pessoas têm passado na terra da bênção, o Senhor tem usado a tua filha. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa continuar abençoando ela, abençoando a vida do Marcos, da Davi, da Camila, essa família de obreiros. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor visite eles, entre na necessidade, nos projetos, nos sonhos, que a tua boa mão esteja sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, e usa a tua filha de uma forma sobrenatural. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus, né? Eu também quero iniciar, né, agradecendo a Deus, né, agradecendo ao Senhor por esses 7 anos, né, que nós estamos aqui. A igreja nos acolheu, né, e sempre que eu tiver a oportunidade, irmãos, eu vou estar agradecendo o Senhor, porque eu sei que muita gente sabe da história da gente, mas tem gente que está chegando agora, né, então todo ano eu estou aqui contando, né. Então é importante, que nem o pastor falar, a gente ser grato. E eu agradeço muito ao Senhor, né, por esse tempo aqui, a vida do pastor Danilo, da pastora Eliette. Eu sempre digo isso, que eles obedeceram a ordem do Senhor de estar aqui. Eles já tinham passado por aqui por um período, foram para Minas e obedeceram a Deus e voltaram, né? Então é só a pessoa quando é fiel com Deus mesmo para ficar, né, para lá e para cá, né? Senão vai falar, não, Deus, eu quero ficar aqui e pronto. Mas eles não, né? Deram ouvido à voz do Senhor e vieram para cá. E a gente também está muito feliz. E eu queria agradecer também, né, a vida do pastor Lielson, né? Que é o presidente dessa igreja, que sempre está presente com a gente aqui. Irmãos, não querendo criticar ninguém, mas verdade tem que ser dita, né? Eu fiz parte de um outro ministério e a gente via o pastor presidente quase nunca, né? Eu passei muitos anos, não é criticando, irmãos, mas é verdade, né? Quem congregou sabe, né? E morava aqui pertinho. E hoje, graças a Deus, o pastor sempre que tem oportunidade, sempre que ele pode, ele está aqui abençoando a vida da gente, né? Com essa cobertura espiritual. Então, louvo a Deus pela vida dele, né? Que permitiu também o pastor e a pastora virem para cá. O pastor sempre conta aqui que eles eram o braço direito dele lá e ele também obedeceu a voz do Senhor e mandou eles para cá, né? Ele podia falar, não, eu não vou mandar meus, né, melhores obreiros, aqueles que me ajudam aqui, eu não vou abrir mão. Mas ele abriu por obediência ao Senhor. Então louvo a Deus pela vida dele, pela vida do pastor Danilo, pela vida da pastora Eliette, pela vida de cada um dos irmãos, né? Que, irmãos, tem dia que a gente é só a misericórdia do Senhor. E eu sei que eu posso contar com a oração da igreja. Eu sei que tem pessoas aqui que estão orando pela nossa vida. Não só pela minha vida, mas pela vida do pastor, da pastora, pela vida de cada obreiro desse ministério. Eu sei que tem pessoas na retaguarda orando pela gente. E isso é muito importante, né? Porque a gente sozinho, irmãos, tem dia que a gente não dá conta. Eu falava aqui na quarta-feira que tem situação na nossa vida que a gente não tem condição nem de orar, né? Às vezes a gente vai passar por situação que a gente não vai ter condições de orar, né? Então é nessa hora que a gente conta com o auxílio da igreja. E eu sou muito feliz, irmãos, louvo muito a Deus, porque eu tenho muitos parceiros de oração aqui nessa igreja, né? Pessoas que eu sei que eu posso contar, que mesmo quando eu não peço, está orando pela minha vida. A gente sente, irmãos, a gente sente quando a pessoa, ali no abraço da pessoa, no aperto de mão da pessoa, a pessoa não precisa falar, estou orando por você, você sabe que está, né? Você sabe, porque a pessoa está ali, está se preocupando. Então eu louvo a Deus, eu quero agradecer muito a vida dos irmãos, todos os meus parceiros, todos os irmãos que têm abençoado também, porque se não fosse assim, né, não teria como, irmãos. Então, né, não quero ficar falando nome, porque, né, para não ser injusto com ninguém, mas eu sou muito feliz, porque eu tenho recebido muita ajuda, né? Então, por isso que nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero te convidar para você abrir a palavra do Senhor. Aleluias. Lá no livro do profeta Ezequiel. Aleluias.
A hora que eu falar o número, os irmãos já vão saber do que se trata. Que eu sei que os irmãos aqui são amantes da palavra de Deus, né? Amém? Glória a Deus. Então é Ezequiel 37. Ezequiel 37. Glória a Deus. Irmãos, o pastor já falou um pouco aqui na hora da oferta, a respeito daquilo que o Senhor foi colocando no meu coração, e eu louvo a Deus. Porque é o que Deus quer tratar conosco, né? Então, louvo a Deus. Eu quero ler o texto com os irmãos. Ezequiel 37, eu estou na versão NVI. Aleluias. Glória a Deus. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano, Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu vou repetir esse pedacinho, tá, irmãos? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trairei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Deus fiel e bom, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, aqui, né, os irmãos, eu creio que já ouviram bastante mensagem a respeito desse texto. É uma mensagem muito pregada, muito conhecida, mas para quem ainda não conhece, eu vou falar um pouco sobre. A palavra do Senhor vem dizendo aqui
sobre um profeta, né? Profeta Ezequiel. E Deus conduziu ele em espírito e deu para ele uma visão. Então isso aqui, irmãos, não é literal, era uma visão, como fosse um sonho que Deus deu para Ezequiel. Uma visão. Eu não sei, irmão, se era de olho fechado, se era de olho aberto. A palavra de Deus não fala. Mas diz que foi em espírito e que foi a mão de Deus que conduziu ele para perceber essa visão, para contemplar essa visão. E a visão não era nada agradável, né? Eu não sei quanto aos irmãos, os irmãos já pediram revelação de Deus, visão de Deus, né? Eu não sei se os irmãos já pediram isso ou se já tiveram essa experiência. Mas, irmão, se você for pedir para Deus, ou às vezes não precisa nem pedir, porque Deus, se Ele quiser, Ele dá, né? Mas no caso dos irmãos pedirem, estejam preparados, porque às vezes a gente vai ver coisa que a gente não gostaria, irmãos, né? Não vai ser uma visão muito agradável, mas aquilo que o Senhor deseja e precisa nos mostrar. Então, tem coisa, irmãos, que não é agradável à vista. Não é bom da gente ouvir, não é bom da gente ver, mas se faz necessário na nossa vida, para que a gente entenda totalmente a mensagem de Deus. Então, por isso o Senhor tomou Ezequiel pela mão e levou ele para um vale, né, um lugar mais baixo. E a palavra do Senhor diz que nessa visão o Senhor mostrava para ele, dentro desse vale, muitos ossos, uma quantidade muito grande, era numerosa a quantidade daqueles ossos. E naquela visão ele pôde perceber que aqueles ossos estavam muito secos. Irmãos, Deus é Deus de detalhes também, viu? Então, quando você tiver para ouvir uma mensagem do Senhor ou contemplar uma visão, atente aos detalhes, porque em todos os detalhes Deus, Ele quer falar conosco. Deus, Ele quer se revelar a nós. E eu quero já profetizar em nome de Jesus na minha vida e na tua vida, que hoje Deus abre a nossa visão espiritual, para a gente contemplar aquilo que é necessário para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E ele notou que aqueles ossos estavam muito secos, né? Tem algumas traduções que diz que estavam sequíssimos, quase que virando pó já, aqueles ossos, né? Creio eu que o cheiro não devia ser nada agradável. Aí você pode dizer, mas não era visão, não era sonho. Irmãos, quem de nós nunca teve aqui um sonho tão realista, você acordou assustado, chorando e pulando da cama? Não sei se você teve, eu já tive, né? Às vezes cansado. Quem nunca acordou um dia assim, né? Então, por que não podia ter cheiro também, né? Creio eu que era horrível, irmãos. Eu passei a ser amante de planta, né? E um dos adubos para a planta é pó de osso, né? Os irmãos aí que gostam de plantar sabem disso. E um dia eu fui ali esqueci o nome. Fui ali comprar um pó de osso para me colocar nas minhas plantas. Irmãos, pensa um negócio desagradável, irmãos. É aquilo. Todo o adubo que você coloca, né? Na verdade, é muito fedorento. E o de osso é fedorento. Então eu ouso dizer que não foi nada agradável para Ezequiel passar por aquela experiência. Então ele sentiu ali, né, a situação ali, daquele lugar. E ele andou por aquele lugar, conduzido pela mão do Senhor, pelo Espírito de Deus. Ele caminhou por ali. E a palavra do Senhor vem dizer que o Senhor faz uma pergunta para ele, depois que ele contempla toda aquela visão.
o Senhor pergunta para ele: você acha que podem voltar a viver esses ossos? Irmãos, estava muito seco. Era morte, era uma visão de morte, de sequidão, de podridão. Era, pelo que Deus manda ele profetizar, a gente vai entender que não estava nem formado aquela pessoa direita ali, estava espalhado por aquele vale. Não tinha nem como definir. Se fosse ter que fazer uma perícia ali, vamos dizer assim, ia dar trabalho. Porque estava espalhado aqueles ossos. Não sabia mais quem era quem, vamos dizer assim. Pelo que a gente vê, que Deus manda o profeta profetizar. E ele pergunta: será que pode viver? E ele olhando, mas não dá nem para juntar isso aqui, para formar alguma coisa. Quanto mais fazer voltar a viver. Não dá nem para montar o quebra-cabeça, vamos colocar assim. Ele, dele mesmo, ele não teria condições nem de montar aquele quebra-cabeça. Tamanha era a situação trágica daquele lugar. Mas o Senhor pergunta para ele. E ele diz: ó soberano, tu sabes. Tu sabes. E ali eu vejo uma fala de fé em Deus, né? Porque Deus não ia estar perguntando para ele à toa aquilo. E ele fala: o Senhor sabe. Se o Senhor quiser dar vida de novo, o Senhor dá. E se o Senhor achar que não tem jeito, o Senhor que decide. E de acordo com a resposta dele, Deus manda ele profetizar. Ele conduzido pelo Espírito. E ali ele recebe uma ordem. Ele fala: foi-me dada uma ordem. Ele não profetizou porque ele sentiu, porque ele achou. Irmãos, não tinha ninguém ali para ser impactado por aquela palavra profética. Ele estava numa visão. Não é como num culto cheio aqui, o profeta vai profetizar para gerar impacto. Naquele que está ouvindo não tinha ninguém para ouvir, era só osso seco. Era só osso seco. E o Senhor manda ele profetizar. E ele recebe uma ordem. Ele diz: você vai dizer o seguinte: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Irmãos, essa frase me impactou muito. Ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Irmãos, a voz do Senhor, ela pode restaurar, ela pode mudar situações. O Senhor fala na descrição desse texto, lá no final, depois que ele teve toda essa experiência, o Senhor falou que aqueles ossos secos representavam a nação de Israel. Ele disse para o profeta: está representando o povo que está morto, que a esperança já se foi. Eles não têm mais esperança de nada. Eles estão mortos. Não existe mais vida. E essa visão é para você saber a situação do povo. Osso seco. Era a descrição. Era a visão que Deus usou para mostrar a situação daquele povo.
Irmão, se a gente for olhar para a palavra de Deus, não é a primeira vez que a gente vai ver essa expressão, osso seco. A palavra de Deus também diz lá em Salmo, acho que eu marquei aqui, vou ver. Salmo 32:3. Se der para colocar aqui para a gente observar. Salmo número 32, versículo 3. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Se não der para achar, a gente acha que. Diz assim, irmãos: enquanto eu me calei, secaram os meus ossos. Enquanto eu deixei de falar e de confessar a Deus a minha situação, os meus ossos envelheceram. Algumas traduções dizem secaram. Então não é a primeira vez que Deus ele usa essa expressão, osso seco. Quer dizer que não tem vida. Quer dizer que morreu, perdeu a esperança. Era o jeito que Deus viu para mostrar para aquele profeta a situação do povo ali, que estava morto, que não existia vida neles mais, que não tinha mais esperança mais. Era um povo que estava sobrevivendo, mas não existia vida neles. Eles não tinham mais esperança de nada. De nada. Lá em Apocalipse, irmãos 3, o Senhor vai mandar um recado para uma igreja, um recado forte para uma igreja. E ele vai dizer assim, lá no capítulo 3 de Apocalipse, no primeiro versículo. Ele vai dizer, mandar um recado para aquela igreja e vai dizer para aquela igreja: vocês têm fama de que vivem, mas estão mortos. É forte, né, irmãos? Foi o recado que Deus manda para aquela igreja. Vocês têm fama de que vivem, mas estão mortos. Era assim, irmãos, também que estava aquela igreja, que estava a nação de Israel. E, irmãos, pode ser que esteja a nossa vida também. Não se espante, porque hoje foi essa mensagem que Deus ela trouxe para nós. Nesses 7 anos da nossa igreja, foi essa mensagem que o Senhor está trazendo para nós. E o Senhor manda dizer para aquela igreja: vocês têm fama de que vive. Irmãos, a fama, e é bem assim que está escrito lá, depois se você quiser procurar, Apocalipse 3, nos primeiros versículos. Vocês têm fama de que vive. Irmão, a fama é o conceito que uma pessoa tem sobre mim e sobre você. Mas a fama pode ser boa ou pode ser ruim, né? Tem pessoa que tem boa fama e tem pessoa que tem má fama. Só que no caso daquela igreja, eles levavam a fama legal, mas eles não estavam legal. Eles estavam com a fama que vive, mas estava morto. Irmãos, e a nossa situação conhece o Senhor. A nossa situação, não interessa a fama que eu e você está tendo aí fora, mas aquilo que o Senhor, qual está sendo a minha fama diante de Deus, né? O que Deus está achando da minha vida? Qual é a fama que eu estou tendo diante de Deus? Porque se falasse para qualquer um a respeito do povo daquela igreja, não, eles são avivados. Mas Deus falou não, é só fama. A fama deles está correndo aí que são avivados, mas estão mortos. E tem que procurar resgatar. Dar um ânimo para aquele que ainda não morreu, que está com um passinho para morrer.
que ainda tem como ser, né, levantado. Então, irmãos, que a gente venha fazer essa reflexão hoje. Qual é a minha fama? Qual é a minha situação? Às vezes a gente não está vendo claramente, irmãos. O profeta estava vivendo no meio daquele povo, e eu tenho certeza que ele via a situação do povo. Mas eu imagino que ele não sabia que era tão forte assim. Uma ilustração dessa, irmãos, uma visão dessa é chocante. Pode ser que ele pensasse, não, está desanimado, mas não morreu ainda. E o Senhor falou, está morto, está seco, não tem mais nada. Então que a gente venha fazer essa reflexão hoje. Né? Qual é a minha fama diante de Deus? Qual é a minha verdadeira situação? Irmãos, eu cheguei nessa palavra e por isso que eu disse que o pastor começou falando aqui na hora da oferta sobre aquela mulher que estava acamada, aquela sogra de Pedro, que estava acamada. Irmãos, o desejo daquela mulher era levantar daquela cama, mas o estado febril dela não permitia ela levantar daquela cama. Ela estava acamada, ela estava impossibilitada de levantar dali. Tanto é que Pedro pede para Jesus entrar na casa dela e orar por ela e fazer alguma coisa por ela. Porque, irmão, todo mundo que está prostrado, o desejo da pessoa é levantar. O desejo da pessoa é se erguer. E era o que Deus falava no meu coração. Quando eu cheguei nessa palavra aqui, Senhor, tudo que eu quero é ficar de pé. Tudo que eu quero é me manter de pé. E o Senhor ministrava no meu coração, mas você tem condições de ficar de pé? Você tem condições? Aquela mulher não tinha, porque ela estava febril. Precisou o Senhor Jesus entrar ali e dar uma ordem para ela se levantar. E ela se levanta e foi servir. O pastor ministrou aqui. Jesus deu uma ordem para aquela mulher se levantar. E eu creio em nome de Jesus, irmãos, que todo estado febril nessa noite vai embora. Porque eu sei que assim como o meu desejo é ficar de pé, o seu desejo é ficar de pé também. O seu desejo e o meu é mandar a morte embora. É restaurar esse osso seco que parece que não tem mais condição de nada. Mas se o Senhor deu ordem, e a ordem do Senhor para o profeta foi: osso seco, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Foi o que Jesus fez com aquela mulher. Febre, ouça a minha voz, saia dela. Enfermidade, ouça a palavra de Deus e saia, e traga vida, traga restauração. Irmãos, às vezes a gente não consegue ficar de pé porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus. É o que nós lemos aqui, irmãos. Foi o que Deus mandou o profeta fazer. Diga para que esses ossos ouçam. Irmãos, parece um negócio doido, né? Como que aqueles ossos iam ouvir? Irmão, do mesmo jeito que Lázaro ouviu a voz de Deus. Estava morto. Já fazia 4 dias. Mas quando o Senhor bradou na porta daquele túmulo, mandou remover a pedra e disse: Lázaro, saia para fora. Escandalizou todo mundo que estava ali. Senhor, já faz 4 dias que morreu. Não vai nem escutar mais. Mas ele deu ordem. E o morto reviveu. E o morto reviveu. Lázaro ouviu a voz de Jesus chamando ele. Irmãos, que a gente venha ouvir a voz do Senhor nessa noite, dizendo para nós: levanta.
Porque tudo que a gente quer é ficar de pé. Eu não sei você, irmãos, mas eu Jesus, eu preciso ficar de pé. Irmãos, e para ficar de pé é um processo. É um processo. Porque foi profetizado, irmãos. Primeiro o profeta profetizou: osso seco, ouça a voz do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer aqui para nós que quando o profeta começou a profetizar, um barulho muito grande aconteceu. Porque o osso foi se juntar ao seu osso. Sabe aquele osso que estava espalhado lá, irmãos? Ele foi se juntar para montar ali algo. E o profeta vendo essa visão. Conforme ele profetizava, as coisas começaram a acontecer. E houve aquele barulho. E o osso começou a se juntar no osso e formou um esqueleto, vamos dizer assim, né? De forma humana. Irmão, mas você já viu o esqueleto ficar de pé? Eu não sei como que eles fazem, irmãos. Né? Mas eu creio que alguma coisa tem que sustentar lá. Sei lá. O que é que sustenta? Que eu nunca fui no museu para me olhar. Né? De anatomia aí. Mas alguma coisa tem que sustentar, porque só o osso não fica de pé. Fica, irmão, não fica. Juntou, já, né? Estava espalhado para todo lado, peça para todo lado. Não sabia o que fazia parte do que mais. Uma bagunça horrível, já foi organizado. Já formou. Oh, glória a Deus. E Deus vai começar na nossa vida formando, irmãos, aquilo que espalhou, aquilo que está bagunçado. Sabe, irmãos, as ideias da gente até às vezes fica tudo bagunçado, que você não sabe nem o que você vai fazer mais. Deus vai começar a organizar primeiro. Organizar, para ter alguma forma pelo menos. Mas ainda não dava para ficar de pé, irmãos. Porque precisava de alguma coisa para sustentar aquele osso. E foi onde o Senhor foi falando com o profeta. Você precisa profetizar músculo, carne, para sustentar. Para sustentar tem que ter a carne, tem que ter o músculo. A gente sabe, né, irmão? Não estudei anatomia não, mas mais ou menos a gente sabe, né? O músculo é para cobrir ali o osso. Para que os órgãos, né, não saiam, né? Como que você vai colocar um órgão dentro de uma caveira? Não tem como. Tem que ter a carne, tem que ter o músculo. Tem que ter para proteção ali, para acomodar as coisas no lugar. Então precisava de ser sustentado. E eu creio em nome de Jesus que nessa noite o Senhor está fazendo isso com a nossa vida. Você precisa ficar de pé. O Senhor está mandando a base para você ficar de pé. O sustento, o músculo para fortalecer, para você conseguir ficar de pé. É processo, irmão. Às vezes a gente ora um dia: Senhor, eu quero ficar de pé, eu quero ficar de pé. Mas a gente está osso seco, como é que vai ficar de pé? O Senhor falava isso comigo, irmão. Você está osso seco, vai ficar de pé como? Misericórdia, né, irmãos? Em que situação que a gente chega, irmãos? Eu estou me colocando aqui porque a palavra fala primeiro com a gente. De desesperança. Seca os ossos. A desesperança, irmão, seca os ossos. Era como estava esse povo. E ali o profeta continua a profetizar. E ele fala assim: músculo, tá? Vai ficar de pé agora, porque tem um que sustente. Mas e o movimento? Vai ficar de pé lá igual um robô, igual uma estátua? Tem que ter movimento. Eu não sei que fase que você está, irmão. Se você está osso seco, se você nem juntou o osso,
se você está no músculo e no osso, se você está no tendão, eu não sei, né? Cada um sabe de si. Mas ali ainda não dá para ficar de pé. Se ficasse, não ia ter movimento. E o Senhor falou assim, tem que ter os tendões. Tem que ter os tendões, que é para trazer movimento, ligar o músculo no osso. Irmãos, Deus é organizado demais. Aleluia. Tem que uma coisa ligar na outra para funcionar. Não adianta você querer só com uma coisa funcionar. Ficar de pé é um conjunto. E não pode parar de profetizar. O profeta foi profetizando. Deus falou, agora profetiza isso. Agora profetiza aquilo. Agora profetiza aquilo outro. E aquilo foi acontecendo à vista do profeta. Oh, glória a Deus. Eu creio que vai começar a acontecer à nossa vista, irmãos. Esse trabalhar de Deus conosco. E Ele profetiza ali os tendões para trazer um movimento. Irmão, rompe o tendão. Pra você ver se você movimenta. Não traz movimento. Você fica sem movimento nenhum. Rompe um tendão da mão, do pé. Não tem movimento. Não consegue caminhar, não consegue fazer as coisas. E Deus quer trazer movimento para a nossa vida nessa noite. Deus quer trazer vida para nós. E Ele profetizou. Ele profetizou o músculo. Ele profetizou o tendão. E Ele profetizou a pele. Para cobrir tudo aquilo. Para cobrir tudo aquilo. Para servir de proteção. Sensibilidade, né, irmãos? A pele. Eu fiquei falando com o Senhor. Senhor, por que o Senhor pediu para o profeta profetizar a pele? Já dava para movimentar. E o Senhor falou assim, mas e a sensibilidade que não pode perder? Se não tiver pele, não tem sensibilidade. Se não tiver sensibilidade, vai sentir que jeito, irmão? Irmãos, a gente tem uma sensibilidade tão grande nas mãos. Já viu aquela brincadeira? Às vezes, uma gincana que você vê por aí. Aquelas brincadeiras que você põe uma venda no olho e te dá um objeto na mão e só com toque você consegue perceber o que é. Não é assim? Irmãos, em nome de Jesus, Deus está dando essa sensibilidade para nós hoje. De você tocar com seus olhos fechados e descobrir o que é. Falar, esse aqui é tal coisa. Eu tenho sensibilidade que Deus me deu. Eu estou percebendo o que é. Eu estou percebendo o que é. Irmãos, Deus está devolvendo sensibilidade. Irmãos, essa sensibilidade na mão, sensibilidade nos pés. Né? A brincadeira pode ser na mão, pode ser nos pés. Toca com os pés. E Deus está dando essa sensibilidade de volta para nós. Para você sentir onde você está pisando. Eita Deus, menino. Para você saber onde você está colocando os seus pés. Opa, estou sentindo aqui um negócio esquisito. Aqui eu não posso pisar não. Aqui não dá para mim. Estou pegando isso aqui. Isso aqui não caiu bem não, não senti bem. Deus está devolvendo essa sensibilidade. Para que precisa de pele? Para sentir. Para trazer essa sensibilidade. Para trazer proteção para a nossa vida. Para regular, irmão, a temperatura. Repare, irmãos. Hoje está calor, não está? Você está sentindo aí na pele, não está transpirando? Para você saber, está muito calor. Está muito quente. Tô suando. Eu tô, irmão, aqui nas minhas costas, que já tá tudo molhado. Pra gente saber, perceber. Irmãos, o inimigo quer tirar essas coisas de nós. Quer tirar essas coisas de nós, a sensibilidade, o movimento. Pra gente não sentir mais nada, pra gente não perceber mais nada. Pra gente não movimentar mais com nada. Pra gente ficar lá atrapalhado.
cada peça para um canto, não forma nada, não tem forma de nada, não tem jeito de nada. Mas hoje o Senhor está dando forma para nós. Aleluia. Hoje o Senhor nos coloca de pé, em nome de Jesus. E ele foi, irmão, profetizando. Foi profetizando conforme foi dado ordem para ele. E ele foi dando ordem, e as coisas começaram a acontecer à vista dos olhos dele, naquela visão tão terrível e ao mesmo tempo tão bonita. E uma coisa feia que começou a dar outra forma, porque é assim que Deus ele faz. É assim que Deus ele faz. E as coisas começaram a acontecer ali, irmãos. Começou a acontecer. Ouça o seco. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Ainda ele viu que não tinha vida. Estava ali tudo formadinho. Tudo formado. Mas não tinha vida. E ele fala para o profeta: profetiza. E você vai dizer: vento, vem dos 4 cantos e sopra sobre esse vale, trazendo vida. Ele viu um exército de pé que não tinha vida, mas ele falou: não, profetiza a vida, vem dos 4 ventos, dos 4 cantos e sopra. E aquele exército só ficou de pé, só conseguiu ficar de pé quando entrou o Espírito, o sopro de vida de Deus sobre eles. Aí sim eles ficaram de pé. Aí sim eles conseguiram se manter de pé. Aí sim eles conseguiram, ver realizado. Então, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu creio que sim. Porque Deus, a palavra de Deus, ela não volta vazia, irmãos. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu sei como eu estou. Eu sei das minhas orações e do que eu pedi para o Senhor. E foi o que eu falei com Deus: eu quero ficar de pé, eu quero me manter. Que às vezes a gente luta para ficar de pé, mas está sem movimento, está sem vida. A gente não consegue realizar nada, a gente não consegue perceber nada, sentir mais nada. A gente está ali, mas nada acontece, não tem movimento, não tem vida. Mas o Senhor, que é misericordioso, hoje vai trazer vida de volta para nós. Vai soprar sobre o nosso vale. Vai soprar vida em nós. Porque a gente tem que estar de pé e, como o pastor ministrou aqui, servir, fazer alguma coisa, irmãos. Não basta só ter aparência. Quando fala lá em Apocalipse, é só fama de que vive, mas está morto. Não, irmãos. Aquela mulher acamada, ela estava viva, mas ela não podia fazer nada. Ela estava viva ali. Mas tudo que ela costumava fazer, ela não podia. Por causa daquela situação, por causa daquela febre. A nação de Israel, diz a palavra do Senhor que a esperança foi embora. O desânimo tomou conta daquele povo. Olha lá o que fala. Versículo é o 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos secaram e a nossa esperança desvaneceu-se e fomos exterminados. Eles já tinham dado como morto, irmãos. Acabou para nós. Acabou. E às vezes, irmãos, é a nossa própria boca mesmo que a gente diz: acabou para mim, estou exterminado, né? Tem gente que fala assim: estou derrotado, está repreendido em nome de Jesus.
Às vezes é a própria pessoa que fala, estou derrotado, estou falido, estou arruinado. Irmãos, arranque essas palavras do seu vocabulário em nome de Jesus. Quando você soltar sem querer, repreende em nome de Jesus. Estou arruinado, estou falido, estou inválido. Ô palavrinha pesada, né, irmão? Estou inválido. Estou imprestável, não presto para nada. Ô palavra que eu odeio. Imprestável. Que eu ouvi muito, sabe, irmãos? Então, eu não gosto dela. E eu presto bem. Não para tudo, mas para algumas coisas a gente presta, né, irmão? Tem que prestar para alguma coisa. Imprestável. Inválido. Morto-vivo. Derrotado. Irmãos, tira essas palavras. Aqui o povo, o Senhor estava falando para o profeta, o povo diz que eles são os ossos secos. É o povo que está se definindo como osso seco. Eles dizem, a nossa esperança acabou. Mas se profetizar, eu trago vida novamente. Então, irmão, não sei como você está se sentindo, eu sei como eu estou me sentindo. Mas não fala não, irmãos. Fica entre você e o Senhor, porque Ele sabe definir o meu estado e o seu estado. Né? Às vezes está faltando um tendãozinho para nós movimentar. Às vezes está faltando um músculozinho para sustentar a gente de pé. Às vezes está faltando o ossinho, juntar com outro ossinho para, né, dar certo. Às vezes está precisando da pele, que é a sensibilidade, que a gente já não está sentindo mais nada, já não está definindo mais nada. Eu não sei, irmãos, como você está. Mas Deus, Ele pode levantar. Deus, Ele pode levantar. O estado febril vai embora, como foi daquela mulher. O estado febril, ele vai embora hoje, em nome de Jesus. A febre, né, irmãos, que é para demonstrar que algo está acontecendo no nosso corpo, para dar um alerta. Aquela mulher estava. Tanta coisa para fazer, e aquela mulher prostrada. Aquela mulher ali prostrada, não podia realizar mais nada. Mas a ordem do Senhor, ela levanta e ela vai fazer as coisinhas dela. Então, em nome de Jesus, irmãos, ouça a palavra de Deus, a voz do Senhor nessa noite. Ouça a voz do Senhor, da palavra do Senhor, para a gente viver, para a gente movimentar, para a gente ser sensível, né, às coisas ruins, para a gente se proteger, e as coisas boas. A gente precisa sentir, irmãos. A gente precisa sentir alguma coisa assim. Mas às vezes a gente está tão bloqueado, tão fechado, que não sente mais nada. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor muda esse quadro. Porque nós estamos com nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Ao nosso ver, talvez não tem jeito mais. Mas o Senhor deu ordem para profetizar. Vamos ver o que acontece, irmãos. Às vezes a gente nem orou ainda e está desistindo, né? Ah, não vou nem orar porque não é possível mesmo, né? Então não vou nem orar, porque isso aqui não dá mais não, acabou, morreu. Mas o Senhor falou, profetiza. É como se Deus dissesse, faça a sua parte, profeta. Faça a sua parte, profeta. Que é acreditar, que é lançar a palavra e deixa o resto comigo, porque ele não podia, irmãos, juntar osso com osso e fazer acontecer tudo aquilo. Ele não podia. Mas ele falou, ó soberano, Senhor, sabe? O Senhor que criou a vida. O Senhor que sabe se dá ou se não dá. Então, irmãos, que a gente venha fazer a nossa parte hoje em nome de Jesus.
E eu creio, né? Se é o seu desejo, é o meu, irmãos. Ficar de pé, você vai ficar. E Deus vai te sustentar em nome de Jesus. Amém? Querido, eu quero te convidar para você se colocar de pé, em nome de Jesus, para a gente orar. Eu quero orar junto com você. Eu quero louvar junto com você. Tenho certeza que os meninos aqui já preparou o louvor. Eu quero ver junto com você o mover de Deus nessa noite. Não se espante se você ouvir um barulho aí meio diferente, hein, irmãos? Não se assusta não se você vê um barulho diferente. Aleluia! Às vezes vai ser Deus colocando as coisas no lugar. Glória a Deus! E você continua em espírito. Irmãos, eu fico imaginando que com aquele barulho do profeta não sair correndo, mas ele ficou em espírito. Ele continuou em espírito. Irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência com o Senhor, mas se não teve, eu quero profetizar que você tenha essa experiência de estar no Espírito, de orar no Espírito e começar a perceber algo acontecendo. Um barulho acontecendo perto de você, algo acontecendo, um movimento do céu acontecendo. Quando você estiver em espírito, o mover de Deus começar a acontecer e você começar a contemplar o Senhor movendo as coisas, colocando para o lugar, devolvendo para o lugar de onde nunca devia ter saído. Deus restaurando. Feche seus olhos em nome de Jesus. Grande Deus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. E tudo que nós queremos, desejamos no nosso coração, meu Deus, é estar de pé. É estar de pé na Tua presença. O Senhor mesmo disse ao mesmo profeta Ezequiel: põe-te de pé e falarei contigo. Deus, nós queremos estar de pé para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a orientação do Senhor. Pai, mas nós estamos sem sustento. Que a Tua mão venha nos sustentar nessa noite. Pai, que o Senhor venha trazendo, meu Deus, sensibilidade para nós. Que o Senhor venha trazendo, meu Deus, em nome de Jesus, movimento na nossa vida. Porque nós queremos estar de pé, queremos estar em movimento. Queremos, meu Deus, em nome de Jesus, marchar na Tua presença. Leve embora, Deus, toda desesperança. Leve embora, meu Deus, em nome de Jesus, todo estado febril, todo estado de apatia, Senhor. Toda fama errada, Pai, na vida dos Teus filhos. Que a gente venha ficar de pé, Senhor. Oh, grande Deus, trabalha na nossa vida, Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer por essa oportunidade. Que Deus continue falando ao teu coração através dessa palavra, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer a vida de cada um dos irmãos. Que os irmãos tenham uma boa semana em nome de Jesus. Glória a Deus.
acho interessante que as coisas de Deus, elas são assim mesmo. A Bíblia diz que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Quando você fala que um homem profetizou sobre um vale de ossos, e aqueles ossos se juntaram, e da Bíblia diz que dali saiu um grande exército, meu irmão, não duvide. Não duvide. Não duvide daquilo que Deus pode fazer. A Bíblia diz que Deus pega um homem, tira ele do monturo e assenta em meio a príncipes. A Bíblia também diz que pegou o camarada que chegou na beira do seu palácio e disse: esse é o reino que eu fiz. E a Bíblia diz que antes que ele parasse de falar, Deus tinha decretado e ele foi comer capim. Então para Deus não há nada impossível. Às vezes nós olhamos algumas coisas na Bíblia, elas parecem loucuras. Para o mundo é loucura. A Bíblia diz que é assim que funciona. O que eu e você precisamos fazer é apenas crer, profetizar, em nome de Jesus. Eu quero agradecer quem me assistiu no Instagram da igreja, no Facebook. Deus abençoe a tua vida, que você receba essa palavra no teu coração, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.